Vamos então fechar os olhos e agradecer a Jesus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome, falando a respeito dos seus ensinamentos. Permita, Jesus, que possamos todos nós desbravar o Evangelho que não veio à tona, o Evangelho que não está no Novo Testamento, mas o Evangelho que ficou gravado no coração das pessoas há 2000 anos atrás. O mesmo Evangelho que está sendo trazido nos dias de hoje, através da mediunidade abençoada de médiuns que conhecemos tanto. Um exemplo tão grande, Chico Xavier. São histórias que nos trazem as palavras de Jesus, ditas há 2000 anos atrás e que foram resgatadas. São orientações que ele nos deixou e que, ao recebermos nos dias de hoje, percebemos como elas são totalmente coerentes com o ensino dele de 2000 anos atrás. O ensino de amor, de fraternidade, de proximidade com o irmão. Ah, Jesus, então estamos resgatando isso. A doutrina espírita está resgatando, para que todos nós possamos ampliar o caminho. Você disse que era o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, ele vem se ampliando ao longo do tempo. Não fica restrito àquilo que ficou consignado lá no Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, mas é um caminho que se amplia de uma forma tão linda, através desses ensinamentos que nos chegam agora. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, seu Laércio, Landinha, Flávio Paparelli, Maria Linda. Vamos hoje falar sobre sonhou alto demais. O que vem a ser isso? Vamos ver se a gente às vezes não faz isso, ou certamente deverá conhecer alguém ou alguns que fizeram dessa forma, tá? Vamos lá. A história que nós vamos narrar é a história de um homem que mal despertou para a busca da luz divina, do entendimento, e já queria viver entre os anjos, né? Já tomou conhecimento, já queria estar no alto. Isso se aplica, essa historinha, o que nós vamos compreender dela, se aplica a todas as atividades humanas, na sociedade, no exercício da cidadania, na vida em família, com os amigos, no trabalho, na vida religiosa. A narrativa foi feita por Jesus, mas ela não se restringe de forma nenhuma à vida religiosa. Não, de forma nenhuma. É para a nossa vida no total. Esse homem da história, que vocês vão ver, ele não percebeu que tudo é consequência de um trabalho dedicado, constante. Sempre há necessidade do concurso do tempo para crescermos, para evoluirmos, do esforço. Mas o que aconteceu com ele é coisa que acontece com frequência na vida de muitos. A pessoa se ilude com a bagagem que possui, e em razão disso, em razão do orgulho, em razão da desmotivação depois, do mau entendimento de si mesmo, da intolerância para com o próximo, em razão de não procurar compreender os outros. Ela imagina já estar com aquilo que ela já traz consigo, já estar numa condição social, numa condição espiritual, que não é a real.
Ela imagina muito. Ah, não, eu já estou bem, já conheço. Acontece muitos lerem, por exemplo, no caso da doutrina espírita. Ah, eu já li esse livro, já li o livro dos Espíritos. Quando que você leu? Quando comecei na doutrina. Ah, mas tem que estar sempre lendo. Não basta uma vez. Tem que ler, relembrar, colocar dentro de si, porque senão vai se contentar só com aquele início e acha que conhece tudo e não conhece, né? Então, nós vamos à história e ao final nós vamos comentar essa história fatiada. Combinado? Então vamos lá. A história é assim. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou a ele, ao aprimoramento necessário com vistas ao fim de que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com antigo mestre que trabalhava com mármore valioso, a pedra, né? No entanto, a breve tempo, demitiu-se. O rapaz demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem que seria esse mestre, um homem ríspido, intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Mudou de emprego, né? Abandonou também esse da madeira, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportar esse novo mestre. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixar também esse, declarando não lhe tolerar as exigências. Pulou fora. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias às experiências terrestres, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição naqueles que o dirigiam, até que finalmente a morte veio buscá-lo e levá-lo à presença dos anjos. Os anjos do Senhor, que ele queria tanto, né? Queria estar com os anjos. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto ele aguardava. Um desses anjos avançou triste até ele e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Por que você não se preparou? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura:
falando assim: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? E aí ele conta assim, o anjo: o martelo, bate a bigorna. O ferreiro conduz um malho, né? É nas mãos dele que o malho vai avançar sobre a bigorna. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, lá em cima, num conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador, o rapazinho, trabalhador inconstante, não era constante naquilo que fazia. Passou as consequências de sua queda impensada. Jesus, então, fez uma pausa na historinha e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelente resultado conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. A plena é uma peça que desliza sobre a madeira bruta para deixar a madeira bem lisinha, né? E Jesus continuou: abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Vamos lá, enfatias, vamos lá. Então, um trecho da história. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade: certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Mal tinha encontrado, né? Viu a luzinha. Então, toda empreitada, vamos pensar, toda empreitada tem um início, né? No campo da matéria, num trabalho, num estudo, no campo religioso também. Ele encontrou a luz, o rapazinho. A luz se inicia com uma pequena chama. Sempre, né? Um fósforo aceso já é o bastante para eliminar as trevas. Treva, não se vê nada. Um simples fósforo aceso já acabou com a treva. É pouca luz, é verdade, né? Uma luz maior se consegue com o concurso de novo combustível. Caso contrário, o palito de fósforo se consome e a luz se apaga. Na historinha, o homem havia apenas começado a ver a luz, o fósforo aceso, nada mais que isso, né? Precisava acrescentar novos aprendizados. Não poderia parar por ali. A pretensão dele já seria de viver entre os anjos do céu. Contudo, tudo na existência, tudo, é um processo, uma evolução, uma progressão. Se compara, por exemplo, a trajetória entre a semente e o fruto. Você não pode jogar a semente no chão e no dia seguinte vir para colher o fruto. Não. Tem que ter todo um processo. Ele encontrou a luz da revelação divina. Era só o início. Nada mais que isso.
Na verdade, era a espiritualidade mostrando a ele os caminhos que o ajudariam a crescer, evoluir, para ser mais feliz. Eles não servem a espiritualidade, não servem o prato pronto. Não, a espiritualidade não vem, aparece e diz, olha, pode comer, o prato está pronto. De forma nenhuma. Depois é que vem a construção, uma construção que não cessa mais. Essa busca, crescer, evoluir, aprender cada vez mais. Vamos ver que na evolução espiritual existem espíritos puros. Não significa dizer também que esses espíritos chegaram ao término da evolução. Eles continuam crescendo, mas já não precisam mais reencarnar porque a qualidade espiritual deles é fantástica, Jesus, por exemplo, é um deles. Viver entre os anjos do céu não é assim. Eu vi o fósforo e eu quero viver entre eles. É algo que vai acontecer no futuro. Estar com os anjos do céu não é um simples desejo. Mas eu quero. Ótimo que você quer, que bom, Que seja um incentivo a você estudar, se modificar, trabalhar cada vez mais. Mas estar entre eles é no futuro, mas será o fruto de um trabalho intenso, dedicado, uma busca que não para mais. Nós vamos ver um médico. O médico ele quer ser um especialista, ele quer ser reconhecido. Ótimo. Tem que começar pelo primeiro dia de aula na faculdade. Senão ele não vai ser médico. E depois que termina a faculdade, ele tem todo o caminho, toda a trajetória dele, especialização, para depois ele se tornar um médico de fato. Vamos continuar a história? Vamos lá. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, ele queria viver entre os anjos. Através da inspiração, o Pai, o Senhor então enviou ao seu aprimoramento do rapaz, um aprimoramento necessário com vistas ao fim de que se propunha. Então o Pai tratou de enviar. Precisamos, então, aprender a ouvir a orientação que vem do alto. A espiritualidade, o nosso anjo da guarda, o santo a quem dedicamos a nossa devoção, seja qual seja a nossa religião, temos que prestar atenção na voz do coração. E isso pede que nos desliguemos um pouquinho das coisas terrenas. É no silêncio da prece que conversamos com a espiritualidade. O rapazinho queria viver entre os anjos do céu. Era a vontade dele. Então era preciso começar a trabalhar, passar pelas provas da terra. Aqui na terra, nós estamos exatamente para passar pelas dificuldades, sim. E muitas dificuldades que nós mesmos plantamos anteriormente, ou nesta aqui, ou em encarnação anterior. Era preciso que o rapazinho aprendesse a enfrentar as dificuldades. Quando ele vê a luz da revelação divina, é para ele aprender a moldar o seu coração para enfrentar essas dificuldades. Não se rebelar, não achar que as pessoas o perseguem, não, nada disso. Então ele teria que fazer uma trajetória que não fez. Seguindo. Por intermédio de vários amigos, é a narrativa de Jesus, orientados pelo poder divino, o candidato, o rapazinho, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, ele gostava da escultura, da arte. Foi conduzido a colaborar com um antigo mestre, em mármore valioso. Fazia aquelas esculturas em mármore. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Pulou fora. Vários amigos. Nós somos ajudados, sim,
por vários amigos. Temos que prestar atenção, né? Que amigos? Encarnados, aquele amigo com o qual nos encontramos com frequência, né? Ou desencarnados, aqueles que vêm nos trazer uma intuição, aqueles que falam ao nosso coração. De repente acordamos, nossa, eu tive uma ideia assim. Óbvio que eu vou analisar, ver se é boa, né? Se é aquilo que vai me fazer crescer. Então temos que estar atento. Então, encarnados, esses amigos encarnados, vozes que ouvimos diretamente. É a nossa própria família, né? Companheiros, colegas de trabalho, amigos que nos falam e que querem o nosso bem. Sempre temos que fazer as coisas passarem pelo crivo, avaliar bem, não aceitar com casca e tudo, não. Tem os amigos desencarnados, são aquelas vozes que falam aqui dentro e nós ouvimos. Se são amigos que nos querem bem, a espiritualidade maior, lá em cima, os orienta a nos falarem coisas boas, produtivas. Nesse caso que estamos estudando, desse rapazinho, né? Sabedores da tendência que ele tinha para a escultura, foi orientado a colaborar com antigo mestre escultor em mármore valioso. Ele já tinha tendência para a escultura, ele já era da arte, né? E isso deve ter causado nele uma esperança. Olha que bom, eu vou trabalhar numa área que eu gosto. Trabalhar sempre é bom. E trabalhar naquilo que amamos, aquilo que nos causa uma alegria maior, é melhor ainda. Então o rapazinho estava sendo chamado para trabalhar com escultura. Certamente ele foi feliz, né, nessa tarefa, foi lá, motivado. Se deparou com um mestre ríspido, segundo ele, intratável, segundo o rapazinho. Demitiu-se, não quis saber de ficar. Ele foi incapaz de enumerar as qualidades. Os defeitos ele já falou. Um mestre ríspido, intratável, Deus me livre, não dá para aguentar, vou embora. Mas não falou nada das qualidades. Interessante, né? Falou só dos defeitos. Foi um julgamento, portanto, imparcial. Quantas vezes a pessoa olha para um e diz: aquele sujeito é assim, 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 assado, dessa forma, é incapaz de falar uma única qualidade. E nós sabemos que todos nós somos portadores de qualidades e de defeitos, né? Então esse julgamento foi imparcial porque ele quis ver apenas um lado, e acabou prejudicando aquela oportunidade de crescer, né? Na oficina do mármore precioso, que ele faria tantas coisas bonitas. Quantos fazem assim? Quantos só olham e criticam? Quantos desanimam na caminhada? Porque aquela pessoa eu não gosto dela, ela olha torto, ela já ouvi falar que ela é assim, nossa, ela falou duro comigo, mas você sabe por que ela falou duro com você? Não lembro, né? Quantos fazem isso? Quantos agem dessa forma? Jogam as oportunidades fora porque são incapazes de superar, de modificar, de olhar para dentro. Essa dificuldade que essa pessoa tem, esse mestre tem, eu também tenho, e às vezes pior. Vamos continuar a história? Vamos lá. Então, transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira. Antes era mármore, pedra, agora madeira, sobre as diretrizes de velho escultor. Abandonou também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportar esse mestre.
Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando que não conseguia tolerar as exigências desse mestre. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mexia com tecidos, aquela coisa toda. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, olha só a caminhada do rapazinho. Colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Interessante, né? Vamos lá. Vamos analisar esse trecho. Ele tinha uma tendência, a tendência à escultura, à arte, portanto. Parecia que sua atenção era mais voltada ao comportamento dos outros. A arte parecia que ficava em segundo plano. Então ele só olhava o comportamento dos outros. Sofria cobrança excessiva dos patrões dele, dos mestres dele? Talvez sofresse uma cobrança, excessiva, vai saber. Outros eram de fato intolerantes? Esses chefes eram de fato intolerantes? Talvez, não se sabe. Mas onde residia o mal também? Nele mesmo. Era nele que estava instalado o problema, né? Afinal, nenhum empregador, nenhum mestre se mostrava boa pessoa. Que interessante, né? Será que o motivo não seria o seu próprio comportamento? Sua própria condição profissional? Talvez ele fosse até um mau profissional, desleixado, sem pontualidade, sem cuidado no trabalho. Isso ele não viu. Ele viu os mestres. Não dá para tolerar, me chamou a atenção. Será que foi com razão que foi chamada a atenção? Isso ele não falou. Continuando, Jesus falando: e assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre. Ou seja, ele se sentia desajustado na Terra. A Terra não era o lugar para ele. Coitado, ele caiu no lugar errado, na visão dele, né? Sua condição seria superior. Assim ele imaginava. E ele só tinha visto o iniciozinho da luzinha da informação espiritual. Continua. Por encontrar em tudo, ele, em toda parte, o erro, a maldade, a perseguição naqueles que o dirigiam. Ele se sentia perfeito. Por que queria ser admoestado pelo mestre? Ele fazia tudo certo na visão dele. Até que finalmente a morte veio, né? E levou a presença do anjo. Ele queria tanto, né? Vai agora, vai lá no meio dos anjos. Vamos pensar nisso. E vamos trazer para nós também, hein? Tá? Para a gente avaliar. Em cada oficina, o rapazinho se deparou com o material bruto. O material bruto para ele desenvolver o seu trabalho profissional, né? Numa oficina ele encontrou o mármore, aquela pedra bruta. Na outra oficina ele encontrou a madeira bruta para fazer o seu trabalho. No outro ele encontrou o tecido bruto
para fazer a ornamentação. Contudo, ele só via o erro, ele só via a maldade, ele só via a perseguição. Esse era o foco dele, não exatamente o material que ele iria usar para desenvolver o seu trabalho. Então ele não percebeu, o rapazinho, que essas imperfeições que ele tanto falou, né? Maldade, intratável, isso, aquilo, eram próprias de algum material bruto. Isso aí, essa perseguição, essa maldade, isso e aquilo, era própria de um material bruto que precisaria contar com a sua habilidade de escultor. Ele estava descobrindo o caminho do céu, né? Então agora ele deveria entender que ele era um escultor com relação a orientar os outros. E ele viu um material bruto, que era onde ele via as maldades, a complicação toda, e ele precisaria se colocar na condição de escultor desse material bruto. Esse material bruto, que carregava essas imperfeições, eram os seus patrões, os seus mestres. Ainda estavam embrutecidos, né? Como o homem na terra, de um modo geral, está embrutecido. Só que ele, o rapazinho, não percebeu isso, não descobriu esse trabalho, e ele estava começando a ver a luz do céu e não percebeu nada disso, né? Porque ele estava vendo só o iniciozinho, só o palito de fósforo, não se aprofundou, né? Ele apenas criticou esse material bruto, esses mestres que apareciam à sua frente. Criticou o escultor de madeira, estilo grego, das ornamentações, arca preciosa, e esse material bruto, que eram os homens com os quais ele tinha contato, estava diante dele o tempo todo, para que ele fizesse um bom trabalho. Afinal de contas, ele queria estar ao lado dos anjos, e ele não está fazendo trabalho nenhum aqui na terra. Ele não trabalhou, não fez nada com esse material bruto, e desgostoso, portanto, sem se iluminar como deveria e como poderia, porque oportunidades ele teve aos montes, ele encontrou a morte. Ficou só no palito de fósforo quando ele viu a luz do caminho para o céu. Não se aprofundou. Continuou a história de Jesus. Olha como isso é atual, como acontece tanto, né? Continuou Jesus narrando. Com surpresa, porém, não os encontrou, ele não encontrou os anjos, que ele queria tanto, né? Tão sorridentes como ele aguardava. Nenhum dos anjos sorriu para ele. Um deles avançou na sua direção triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Você queria tanto estar conosco, os anjos. Por que você não se preparou? Você só queria, só sonhava e não fez nada, né? O rapazinho, então, que identificava agora a própria inferioridade, agora ele caiu a máscara. Agora estou identificando a minha inferioridade. Não fiz nada, né? Nas sombras em que ele se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências, durezas nos condutores da luta humana. É tão fácil jogar para os outros, né? Fazemos isso? Fazemos. Ainda fazemos. Então, na hora que ele percebeu a inferioridade dele, que ele não havia feito um bom trabalho, que ele não foi um ótimo artista para esculpir, ou seja, auxiliar os outros que carregavam as suas imperfeições, ele não quis saber. Ele só tinha luzinha. Ele não fez o serviço e depois acabou até falecendo, morrendo, desencarnando.
Então, ele esperava encontrar-se com os anjos, né, lá no céu, e ainda sorridentes, não os encontrou. Então ele havia falhado na sua missão, na busca do reino dos céus. Depois nós vamos esmiuçar esse reino dos céus. As luzes da revelação divina que ele começou a buscar, só o comecinho, já lhe mostrava a necessidade de compreender o próximo, auxiliar o próximo, perdoar o próximo. Quando ele começou a entender, é o início da luz divina. Todo mundo que começa a frequentar algum local que lhe mostra isso, não importa a religião. Quando se fala de Jesus, fala em amor, humildade, perdão. E ele não fez nada disso, porque ele ainda não havia se aprofundado. Ele queria estar no céu, mas o céu não estava nele. Ele queria compreender Jesus, mas não permitiu que Jesus entrasse nele. E ele apenas continuou julgando, se afastando das pessoas, condenando as pessoas. E continuou Jesus. O mensageiro, no entanto, observou com amargura o anjo, né? Rapazinho, o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Vamos entender, frasezinha pequena, mas com significado tão grande. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Próprio proveito é encontrar o reino dos céus aqui dentro. Esse é o grande proveito que ele deveria ter recolhido, porque o reino dos céus é a consciência tranquila, é a paz no coração, é o serviço em favor do próximo, é amar, é acolher, é orientar, é ver alguém com uma dificuldade, falar, mostrar, tentar mostrar o caminho para ela. Isso é o reino dos céus em nós, e aqui mesmo na terra, encarnados aqui. Esse reino dos céus pode estar aqui dentro. É uma construção. Ninguém que viu um palito de fósforo para a luz divina acendeu uma luzinha. Ninguém compreende isso com um palito de fósforo. Teria que se iluminar muito mais. Tinha que compreender, ajudar o próximo, porque não se encontra a felicidade se ficamos julgando os outros. Ninguém é feliz. Já viu aquela pessoa que está sempre criticando alguém? E fulano, faz até cara feia. Aquele falou, se afasta dele, aquilo é problema. E aquele outro, pior, é pior. Só julga, só torce o nariz para as pessoas. Não pode. A pessoa tem 1000 problemas, mas é um ser humano que precisa de alguma forma ser orientado, ajudado, né? Outra frase de Jesus nessa sequência: cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Cada homem dará conta de si mesmo. Ninguém escapa à justiça divina que acontece no momento preciso. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um dará conta daquilo que fez, de bom e de mal, aquilo que acertou, aquilo que errou, né? Então cada um dá conta de si. E ele diz ainda, Jesus disse, né? O céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. É uma expressão daquela época. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus, da espiritualidade, Deus, fosse cumprida. Ou seja,
que ela fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, em todas as suas consequências. Que leis? Por exemplo, lei de amor, lei de caridade, lei de justiça, são leis divinas. Lei de Deus, que vigora em todo o universo. E essa lei, muitos dizem, mas aonde que ela está escrita? Eu não sei. Vai procurar o diário oficial, deixa eu ver se publicaram, deixa eu ver o jornal, deixa eu ver na televisão. Essas leis, a espiritualidade orienta. Na doutrina espírita isso está, por exemplo, no Livro dos Espíritos. As leis do Pai estão escritas na nossa consciência. A gente sabe as coisas certas. Praticar é outra história. A gente sabe o que é certo, mas muitas vezes pratica errado. Aí fica difícil. Então, quando ele diz, ninguém escapará à justiça divina, que vai se pronunciar no momento oportuno. A justiça divina se pronuncia sim, não com um tribunal, um juiz, né, advogado, promotor, nada disso, apontando o dedo. Você errou, rapazinho, você não entendeu o escultor da madeira, você não aceitou o escultor da pedra, você deveria ter trabalhado para orientar. Ninguém vai anunciar isso. Como está dentro da consciência, amor, justiça, caridade, fraternidade, está aqui dentro. A gente, normalmente, no momento em que se desgarra do corpo físico e que estamos na vida em espírito, só espírito, nós temos uma avaliação muito superior daquilo que fomos, daquilo que fizemos. E aí que a justiça divina pega. Imagine o rapazinho do outro lado. Puxa vida, por que eu não entendi? Eu deveria ter entendido. Deveria ter me aprofundado na revelação divina. Eu deveria ter dito palavras que pudesse orientar aquele escultor. Poderia ter ficado um pouco mais, aprendido mais e ensinado mais. É a justiça divina falando por ele mesmo. Continuando ainda Jesus. Olha a beleza disso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? E aí ele explica. O malho, o martelo, bate na bigorna, tem um material lá na bigorna. O ferreiro é quem conduz o malho. O comerciante examina a obra que o ferreiro fez. Olha a cadeia, sequência. O povo dá opinião sobre o negociante. Ele vendeu um material bom, vendeu um material ruim. É o povo que fala sobre o comerciante, né? E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Não tem nada que um ficar julgando o outro. Então ele dá esse exemplo simples, né? Uma alegoria, mas que nos mostra como devemos nos comportar. Continua Jesus. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, de dirigirem, né, o mestre. Não, ele é isso, ele é aquilo, ele fala isso, é bruto. Se você fugiu dizendo que eles eram incapazes e indignos de dirigirem, como poderás entender o ministério celestial? Os mestres que ele tinha, ele estava vendo. E o que acontece no conjunto todo? Que você não vê, mas que precisa entender, né? É difícil. Então, o rapazinho, trabalhador inconstante, passou as consequências da sua queda impensada. O julgamento aqui dentro, depois que estava desencarnado, né? Então, ele teria que reencarnar. Para quê? Para vir e fazer certo. Se aprofundar mais no estudo das coisas do Pai, né?
da religião, não importa qual religião, de qualquer estudo que é para colocá-lo em contato com as pessoas de uma maneira melhor, ser um melhor cidadão, né? Ser correto, pagar os impostos, auxiliar em obras que poderia auxiliar, enfim, atuar de uma maneira digna no meio de tantas pessoas, né? Continuou Jesus. Jesus fez uma pausa e concluiu: prestem bem atenção, quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, aquela pessoa firme, né? Tipo sargentão, excelente resultado essa pessoa conseguirá, o rapazinho, por exemplo, se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza. Então, aprender a ter disciplina também, sem se contaminar com a aspereza do outro. Aquele que era áspero, o mestre, era duro, enérgico, queria as coisas melhores. Eu quero aprender esse trabalho, essa dureza. Não, tem que sair as coisas boas, não posso errar, tenho que fazer o certo, mas não devo aprender a aspereza que ele tinha, porque aí é um defeito. Tenho que ser enérgico, tudo bem, mas tenho que ser manso, tenho que ser justo e tenho que orientar da maneira certa, mas tenho que aproveitar aquilo que ele me fez abrir os olhos. Continuou ainda, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Já falamos antes, é a madeira bruta, cheio de problemas, né? Rugas, aquelas coisas todas, mas que se submete a uma plena, porque a plena deixa a madeira bonita. O mestre era aquela plena, né? Aquela plena que aperfeiçoa, e somos a madeira que acaba ficando bonita, porque entendemos o mestre quando ele quer com rigor que a gente faça o melhor. Seguindo Jesus: abençoada seja a mão que educa e corrige. Um professor. Abençoada seja a mão que educa e corrige. O professor. Mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, que é o aluno. Então, bem-aventurado é aquele que entende. Eu preciso melhorar. Eu preciso entender o que esse mestre está querendo passar, né? Porque os mestres do mundo, continuou Jesus, sempre reclamam a lição de outros mestres. Olha a humildade. O mestre no mundo, ele necessita da lição de outros mestres. Humildade. Os mestres ensinam, mas também aprendem com outros mestres que estejam mais qualificados que ele. E Jesus termina dizendo: a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Que lição! Se aplica aos dias de hoje? Como se aplica? Então, à medida que avançamos no conhecimento do Evangelho de Jesus, com o auxílio das chaves, por exemplo, no nosso caso, a doutrina espírita nos oferece, e outras religiões oferecem também, natural, aos seus fiéis, né? Amplia-se a nossa capacidade de visão diante das circunstâncias da existência e, por consequência, altera-se nossa capacidade de compreensão das vicissitudes, dificuldades que a vida nos oferece. Então, é preciso compreender. Se ficarmos na luzinha, no palitinho de fósforo, eu estou descobrindo a luz divina, o ensinamento divino, e ficou no palito de fósforo, ou seja, não colocou combustível novo, esforço, vontade, luta, o palito de fósforo
se consome rapidinho. E daqui a pouco eu largo porque vai me queimar os dedos, ele cai, apagou, eu voltei nas trevas. Não fui adiante. É o aluno que entra na escola, na universidade, o trabalhador que entra na empresa. Não, eu vou me dedicar. Primeiro dia, me ensinaram isso. Nossa, é bonito, é interessante. Segundo dia, se bobear, ele abre um jornal e não quer fazer nada, quer ler o jornal. Ficou no palito de fósforo. Vai acontecer o quê? Vai ser mandado embora. Vai pedir as contas. Então, quando queremos evoluir, crescer num aprendizado, seriedade, esforço, luta, empenho e servir depois. Combinado, pessoal? Muito obrigado a todos. Aí depois a gente lê aqueles que dá para ver, tá? Vamos encerrar? Então, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus pela orientação. Isso faz parte do evangelho dele. Veja como é coerente com tudo o que ele falou há 2000 anos. É ele nos falando hoje. É a espiritualidade nos trazendo o conhecimento dos dias de hoje, perfeitamente ajustado com o ensinamento do Mestre. É pelo fruto que se conhece a árvore, ele disse. E eu vejo uma lição dessa, que ele nos deixou, e que a espiritualidade nos trouxe através de mediunidades sérias, abençoadas. Eu vejo e ouço Jesus narrando essa história. Olha o que nós podemos colher desses ensinamentos, como nos fazem bem, como espera Jesus, né? E a espiritualidade como um todo, que cada um de nós busque fazer o melhor, busque entender cada vez mais, em qualquer campo de atuação. Não importa se é a igreja, se é o templo, se é o centro espírita, se é o ambiente de trabalho, se é escolas, se é numa roda de amigos, no meio familiar, sejamos cada vez melhores, buscando um entendimento cada vez maior. E cada vez que eu vou entendendo, eu vou servindo, porque eu coloco aquilo que eu aprendi à disposição do outro. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Que assim seja, graças a Deus. Então, temos aí Alceia, Paulo, abraço, Paulo, Maria Linda, boa noite, eu que agradeço, linda. Vamos ver aqui quem tem Adriana Paneto. Como é que está, Adriana? Filha do seu Paneto. Saudades dele. Lulu Melo, ela da garagem, Vanessa. Quem mais? Seu Laércio, Guarujá. Tem mais gente aqui. Elaine Hubert, tudo bem, Elaine? Tudo em ordem? Que bom você estar aqui. Todos vocês, muito obrigado, agradeço a paciência e a lição, né, que a gente recebeu do alto e que colocamos no trabalho de hoje é para a gente refletir, para a gente pensar a respeito. À noite, vamos deitar? Vamos tentar relembrar isso. Lembrar que todas as lives nossas ficam gravadas, tanto no Instagram como no YouTube. Então, se quiser ouvir de novo, é só ir lá. Tá bom? Abraço, Sandra. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, pessoal. E semana que vem, se Deus quiser, juntos. E obrigado pela paciência, pessoal. Tchau, tchau.